Boa tarde a todos. Nós reunimos aqui hoje, eu e o Dr. Marcelo Dornelles, subprocurador-geral de Justiça, vindos do julgamento que terminou agora há pouco no Tribunal de Justiça a respeito da exceção de verdade oposta pelos réus no processo por calúnia e difamação contra o promotor Ricardo Loza. Terminado esse julgamento, em que o placar pronunciado foi de 20-2 pelo não conhecimento da exceção, nós tivemos protocolizada no Ministério Público uma manifestação por parte dos 3 promotores de justiça de Santa Maria, Dr. Maurício Trevisan, Dr. Joel Dutra e Dr. Ricardo Loza, dizendo sucintamente que, ao representarem ao Ministério Público, em virtude das ofensas que foram sofridas, eles tinham 2 objetivos. O primeiro deles era procurar o Poder Judiciário, que é a única via democrática para fazer com que as agressões contra a pessoa deles cessassem. Porque, na visão, haviam ultrapassado o limite do razoável. E o segundo objetivo era demonstrar que a conduta e a forma como conduziram o processo foi absolutamente dentro da legalidade. Ou seja, que na atuação dos promotores não houve nenhuma negligência, não houve omissão, não houve a prevaricação de que eram acusados. Com o julgamento, hoje, dessa exceção de verdade, que foi rechaçada por 20-2, confirmando o julgamento do Tribunal de Justiça que já havia determinado o arquivamento do processo em relação ao Dr. Ricardo Loza, e confirmando de forma enfática o acerto na forma como o Ministério Público vem conduzindo o processo até agora, porque todas as manifestações, todas as ações e todas as proposições do Ministério Público, sejam no sentido de desencadear ações, sejam no sentido de promover os arquivamentos, foram submetidos ao Poder Judiciário e encontraram a chancela do Poder Judiciário. Fica demonstrada a correção na conduta dos promotores. Fica demonstrada a lisura, a legalidade na conduta deles. Por outro lado, o andamento dessas ações, a partir do momento em que foram propostas, fez com que estas agressões, da forma como eram dirigidas, cessassem. Ou seja, era o segundo objetivo, de não serem mais agredidos na sua honra e na sua intimidade. Atingidos esses 2 objetivos, a cessação das agressões e o reconhecimento pelo Poder Judiciário gaúcho de que não houve nenhum crime e que a conduta dos promotores foi dentro dos parâmetros da razoabilidade e da legalidade, eles manifestaram dizendo que não tem outro interesse nas ações além desses. E esses 2 objetivos, com o julgamento de hoje e a cessação das ofensas, foram atingidos. Logo, para eles, não há nenhum interesse no resultado ou na sentença que vai ser prolatada nesses processos que são movidos pelo Ministério Público. São 2 processos contra 3 pais. Entregue essa representação hoje, nós já conversamos com o promotor de justiça que está atuando no processo, que é designado no processo, e de posse dessa manifestação, o Ministério Público vai protocolar amanhã, nos 2 processos que tramitam em Santa Maria, o pedido de absolvição dos pais. Digo isso e é necessário um esclarecimento técnico. A lei não permite, pela forma da ação, que haja desistência dessa ação. Legalmente isso é impossível. Uma vez desencadeada uma ação penal pública, ela precisa ir até o seu final, com uma sentença de condenação ou de absolvição. Então,
diante da impossibilidade de uma desistência, essa manifestação vai originar por parte do Ministério Público um pedido expresso nos processos que estão em Santa Maria, nos 2 processos movidos pelo Ministério Público, o pedido de absolvição dos pais que são processados. Dessa forma, eu creio que nós, por parte do Ministério Público, queremos ressaltar, em primeiro lugar, a atitude dos promotores, que sempre disseram e sempre foram muito claros que buscavam proteger a sua honra e buscavam demonstrar que sempre tiveram uma atitude correta e não buscar a punição de quem quer que seja. Eles manifestaram isso hoje e o Ministério Público está fazendo o pedido de absolvição amanhã, com o objetivo de depois dar a continuidade, aí sim, no processo contra aqueles que são os verdadeiros culpados pela tragédia e que está em grau de recurso especial no STJ por parte do Ministério Público. Como sempre foi dito, nós temos a maior pressa, a maior vontade de que esse julgamento ocorra o quanto antes. E tão logo o Poder Judiciário esteja em condições de levar esse processo a júri, nós estaremos preparados para buscar a punição daqueles que foram denunciados pelos crimes que ocorreram. Dito isso, eu quero passar a palavra também ao Dr. Marcelo Lemos Dornelles, que participou de todos esses encaminhamentos desde o início, inclusive até o dia de hoje, para que ele também faça a sua manifestação e depois a gente responde objetivamente as perguntas que se fizerem necessárias. Não, tanto para o procurador-geral, doutor Fernando Armazém, resta muito pouco a dizer pela clareza da manifestação empregada. Realmente, eu, enquanto subprocurador e depois como procurador-geral, venho acompanhando todo o desenvolvimento disso. Houve, de uma certa forma, um desvirtuamento daquilo que sempre foi o objetivo de todos nós, que é punir, alcançar a responsabilidade daqueles que são os responsáveis pela tragédia que aconteceu lá em Santa Maria, mas que não havia outra alternativa aos promotores que não fazer a defesa da sua honra. E como se dá? Perante o Poder Judiciário. Nunca houve interesse de nenhum deles na punição de quem quer que seja. Isso ficou bem claro pelo Procurador-Geral. Então, da nossa parte, é só registrar isso, que para o Ministério Público isso tem que ser uma página virada. Eu acho que o incentivar essa discussão e intensivar em relação a alguns pais, e são muito poucos, alguns pais e mães de vítimas em relação ao Ministério Público, isso nunca teve sentido. Isso sempre decorreu lá no início de uma divergência de interpretação sobre os fatos. E nós sempre fomos claros. O Ministério Público ia fazer não aquilo que alguns esperavam, nós íamos fazer aquilo que era o certo. Nós não íamos apontar a responsabilidade de ninguém do qual não tivesse prova ou não tivesse uma adequação típica correta. E sempre fizemos isso. A partir daquele momento inicial, que houve uma divergência em relação à expectativa que se tinha, passou a ter uma divergência das famílias, que foi inédito e muito sofrido para todos nós, em relação à nossa atuação. Mas com essas decisões de hoje, elas confortam, ou seja, que o Ministério Público, em todos os ambientes em que atuou, tem sido respaldado pelo Poder Judiciário, que é o guardião da Constituição e da aplicação da lei. Então, para nós, eu acho que para todos nós, para a sociedade gaúcha, inclusive brasileira, pela dimensão que se tomou essas questões, nós temos que virar essa parte. Porque nunca houve interesse do Ministério Público em aplicar pena e punir quem quer que fosse, senão os responsáveis pela tragédia. Esses, sim, estão praticamente alheios a toda essa discussão, né? Quando, na verdade, eles é que foram os responsáveis pelas mortes, pela tragédia. E nós acho que o importante é todos nós focarmos nisso e fazer com que o julgamento ocorra com a maior brevidade possível no âmbito correto, que é no Poder Judiciário. Essa decisão tem alguma coisa relacionada com o desgaste que esse embate provocou à instituição? O Ministério Público chega a fazer uma avaliação do desgaste sofrido por esse embate entre pais e promotores? Na verdade, a opinião pública foi muito incitada, se manifestou, muitas vezes através da imprensa. É evidente que esse fato pesa, mas não é o decisivo. O decisivo foi o atendimento
como eu disse, pelo menos na manifestação dos promotores, foi o atendimento às duas finalidades que eles tinham com essas ações: a cessação das ofensas e a demonstração de que o agir deles não teve nada de ilegal, nada de negligente. E hoje essa decisão, por isso que eles tomaram o cuidado de só protocolar essa manifestação após o término do julgamento no Tribunal de Justiça, e essa decisão, então, respalda essa posição. De parte do Ministério Público, diante dessas circunstâncias, nós entendemos por fazer esse pedido de absolvição para que se possa não mais fazer com que a opinião pública debata sobre esse assunto, que no nosso modo de ver ele é periférico, e sim se concentre sobre o assunto principal, que é a punição dos responsáveis pela tragédia. Eu quero só fazer um complemento para que não haja dúvida, e a gente vê que nesse caso, porque ele é complexo, inclusive juridicamente, já restam algumas dúvidas. Os dois votos que teve no Tribunal de Justiça, em nenhum momento foi dito da irregularidade da atuação dos promotores. Esses dois votos é simplesmente se poderia ou não continuar discutindo a exceção da verdade. Porque o tribunal tinha dito já por 20 votos que não, que essa matéria já tinha sido discutida quando foi arquivado os inquéritos que investigavam, em tese, a participação, a conduta dos promotores de justiça. Então eles não disseram que foi irregular. Esclareço bem, porque isso é possível que haja alguma divergência de interpretação. Então eles simplesmente disseram: olha, não nos parece que esse assunto não pudesse ser discutido. E 20 disseram que não pode ser mais discutido, porque já houve todo o debate sobre a participação deles. Então, em nenhum momento, ninguém disse que a atuação foi irregular. Eles simplesmente disseram: olha, poderíamos reavaliar, ou seja, avaliar a situação, e outros disseram que não. Isso já foi avaliado, já não há mais discussão sobre isso. O doutor Portanova, procurador, ele disse assim que a investigação do Ministério Público, segundo ele, que foi vencido, não teria passado pelo crivo da Justiça. Que para ele essa investigação não teve o selo da Justiça determinando o arquivamento. Como é que o senhor se pronuncia? Nós discordamos, inclusive na sessão anterior, quando eu ainda era do Procurador-Geral, e manifestei no processo dizendo isso, inclusive quem estava lá viu que eu fiz 2 esclarecimentos durante o voto dele, que foi por isso que ele pediu vista, foi por causa dos meus esclarecimentos no momento lá, de que nós divergimos disso. Porque, na verdade, quando o Procurador-Geral da época, que não era eu, o doutor Eduardo Lima Veiga, arquivou toda a discussão, porque houve representações aqui, em relação ao doutor Ricardo Loza, em relação aos outros promotores, representação aqui. E o Procurador-Geral, na época do doutor Eduardo Lima Veiga, analisando criteriosamente, passo a passo, ele promoveu o arquivamento disso. E isto foi levado ao pleno do Tribunal de Justiça. Isto foi levado. E também do pleno foi encaminhado para o órgão especial aqui do Colégio de Procuradores do Ministério Público, que também é um órgão recursal interno. Então houve, no caso, lá na época, tanto pelo pleno do Poder Judiciário, quanto pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Ministério Público, houve apreciação desses fatos. O que ele quis dizer é que ele poderia não ser exatamente, poderia ter algum fato novo, alguma discussão, alguma prova nova nessa exceção da verdade, que não teria sido abordada naquela oportunidade. Essa que era a divergência. Mas nessa divergência o doutor Portanova ficou a maioria entendeu de forma diferente, entendeu da mesma forma como nós dissemos na sessão anterior. Mais alguém? Se as famílias, a gente perguntou lá, e se as famílias manifestarem para o juiz que não aceitam, que são contra, se houver essa manifestação, como já foi nos dito pelo vice-presidente? Bom, a questão é a seguinte: essa é a manifestação do Ministério Público. Nós somos uma parte na ação e o nosso pedido, somos autores da ação, é que em face a perda desse interesse, processualmente falando, e manifestando que não temos interesse na punição dos pais, a posição do Ministério Público é no sentido de que eles sejam absolvidos. Caberá ao juiz fazer essa decisão. Mas nós estamos colocando amanhã, nos 2 processos, expressamente, esse pedido de absolvição, juntando também a manifestação dos promotores de justiça. Não, pode até, digamos, divergir, como nós estamos vendo assim. Aí volta uma discussão que a gente já fez anteriormente, qual é o interesse de não cessar isso? Começamos alguém tem interesse em não cessar essa discussão? Ou seja, é uma coisa seria totalmente inédita, contraditória, as pessoas estão sendo acusadas, não, eu quero ser condenado, sabe? Então é uma coisa que beira o absurdo.
Mas nós não estamos, nós já sabemos que isso pode acontecer, até porque estão sendo representados por advogados, enfim, e nós não sabemos quais são todos os interesses que estão por detrás disso. Mas a nossa na questão processual e na questão institucional, e esta é a razão de nós estarmos nós dois aqui, para nós isso tem que ser matéria vencida, porque não há e nunca houve interesse em nenhuma punição de nenhum pai, mãe ou familiar.